atrás que te dá um papel, ninguém sabe para onde vai aquele dinheiro daquele estacionamento ali atrás. O papel não fala que é a prefeitura, que não é nada. É só um tiquezinho que você ganha e tem aquele estacionamento ali atrás. O motorista de ônibus sai dali do terminal, vai até seu ponto final, às vezes levando 1 hora, um percurso que é para fazer em 50 minutos, ele leva 1h30 até 2 horas para chegar do terminal. Vamos dar um exemplo, a prainha de Piratininga, que você conhece bem. Chegando lá, ele não tem um banheiro que ele possa fazer as suas necessidades fisiológicas. Se ele tiver vontade de fazer a necessidade 1, ele tem que se ajoelhar na areia da praia, lá no canto, nas pedras. A 2, então, nem pensar. Os pontos finais de Niterói não tem terminal. Charita, estão se remodelando as charitas ali, o preventório ali para fazer o BHL, né? Que vai BHLS. BHLS, que vem de Piratininga, que vem da região oceânica, e não está se pensando em áreas para proteger esse trabalhador. Eu queria saber de você, o que você pensa do transporte, porque o cidadão niteroense não aguenta mais com esse trânsito de Niterói. O cidadão niteroense, de fato, Nelson, tem, talvez, dos 92 municípios, a melhor linhas de ônibus. Os ônibus são novos, mas linhas sobrepostas, uma em cima da outra, excesso de ônibus na rua, porque o engarrafamento obriga a ter excesso de ônibus, porque fica muito tempo parado, o trabalhador não pode ficar no ponto esperando, se cria mais linhas. E Niterói está um caos. É uma cidade que não aguenta mais o trânsito que tem. Nós temos emplacados em Niterói um carro para cada 1 habitante e meio. O que você pensa fazer com essa questão de trânsito em Niterói? Não, em primeiro lugar, você mencionou aí a questão do terminal rodoviário ali, o João Goulart, né? Muito se fala, por exemplo, e é uma ideia que eu vejo com muito interesse, e não seria nenhuma questão de prefeitura, porque envolve outras esferas da federação, como o governo do estado, por exemplo, que seria a criação de uma linha aquaviária de São Gonçalo para o centro do Rio, na Praça 15. Isso tiraria muita demanda no transporte público que vem de São Gonçalo para o terminal João Goulart, para pessoas que vão para o Rio de Janeiro. Então isso seria uma solução muito interessante. Com relação a essa questão do ônibus, houve aqui em Niterói uma CPI dos ônibus, que foi até presidida pelo vereador Bruno Lessa, do PSDB. E essa CPI, ela gerou um relatório que foi absolutamente ignorado. Esse relatório, ele apresentava... Posso fazer uma Claro, pergunta? claro. Por incrível que pareça, o relatório que foi gerado pelo presidente da CPI não foi acatado, e foi acatado um segundo relatório feito por um outro vereador, que votaram no relatório do presidente, mas o que foi acatado foi um relatório paralelo. Esse relatório, ele demonstrava, com base em argumentos provados ali, duas coisas. Primeiro, a tarifa de ônibus poderia ser realmente menor do que ela é hoje. E segundo, essa questão que você colocou da superposição de linhas de ônibus. Ou seja, a necessidade e a possibilidade, sem prejudicar o volume de passageiros transportados, em você reduzir o número de ônibus em circulação. A quem interessa colocar mais ônibus para circular do que o necessário? As empresas de ônibus, porque isso é uma maneira de justificar a planilha de custos. Lá no Rio de Janeiro, a prefeitura tem feito um esforço nesse sentido aí, e é forçoso reconhecer que tem melhorado. Tem melhorado sim, porque foi enorme a redução de ônibus em circulação. Claro que ainda há uma fase de adaptação, muita gente está reclamando, isso é normal. Esse tipo de processo de mudança ele sempre é um pouco traumático. Mas eu acho que aqui em Niterói a prefeitura tem que ter a coragem de meter a mão nesse vespeiro e sentar com esses empresários para renegociar as condições desses contratos de concessão que foram feitos, porque eu sou muito simpático, quando eu falo eu, por favor, entendo, nós do PSDB, que nós discutimos isso em grupo lá, e nós achamos que aquele relatório da CPI dos ônibus, ele contém muitas soluções.
Com relação a outro problema que você falou aí, que é a quantidade de veículos particulares em circulação. Isso é um problema que ocorre em várias metrópoles do mundo. E ele não tem solução. A solução não é agradável. Isso está sendo feito no Rio de Janeiro, isso já foi feito em Londres, em outras grandes cidades. Simplesmente se restringe ou se proíbe o acesso de veículos particulares ao centro da cidade e se criam alternativas. Estímulo ao transporte solidário, às caronas, e investimento no transporte público, porque para o cidadão deixar o seu carro particular em casa e optar por um transporte público, ele tem que ter um mínimo de conforto no transporte público, senão ele não vai fazer isso. Porque o fato é que as indústrias continuam produzindo automóveis, as pessoas continuam a querer comprar seu automóvel, o que é compreensível e justo, e as ruas não tem como ser alagadas. Vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ou seja, é necessário investir pesadamente em transporte coletivo e em alternativas para o uso do veículo particular, pelo menos no centro da cidade. Sei. Bom, nós estamos aí aproximando o final desse primeiro bloco e depois nós vamos passar a temas soltos aqui na mesa, né? Do qual a gente vai terminar essa entrevista contigo, mas você vai continuar conosco participando, né? Vai nos dar esse prazer de continuar. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. O Enzo fez uma pergunta importante ali sobre educação e eu tenho uma chave também para incluir nessa pergunta. Nós sabemos que em São Gonçalo, nós sabemos que tem um projeto, né, de se discutir a sexualidade, a ideologia do gênero, né, que se chama aí, de incluir. O governo federal não conseguiu emplacar o do Estado e transferir isso para o município. Em São Gonçalo já existe uma decisão nesse sentido de não se incluir no currículo ou na grade escolar essa situação da identidade de gênero. Em Niterói há uma preocupação muito grande, inclusive a própria OAB tem representante nesse sentido, que a gente já até debateu aqui, ainda isso está em discussão. Como é que você vê essa situação de incluir ou não incluir essa discussão sobre sexualidade entre as crianças na grade escolar ou no currículo escolar, você sendo prefeito? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou contra a inclusão dessa chamada ideologia de gênero no currículo. Eu sou contra porque a educação, seja ela pública ou particular, ela tem que ir até um certo ponto e a partir dali ela tem que respeitar a família de cada um. E isso aí já começa a penetrar na família de cada um. Eu tenho até medo de falar sobre isso e de começar a radicalizar, porque eu acho isso simplesmente um absurdo. Entendeu? Você querer passar para crianças numa idade muito vulnerável essa mensagem de que... Porque basicamente, de repente, até algum ouvinte nem sabe direito o que é ideologia de gênero, né? É uma ideia segundo a qual as pessoas não nascem com um sexo determinado, né? Ela vai determinar o sexo ao longo da vida dela. Eu vejo isso como uma abominação. Sinceramente, eu vejo isso. Eu não tenho nada contra a opção sexual heterodoxa de quem quer que seja. Eu convivi com pessoas homossexuais, homens e mulheres, uma convivência muito respeitosa, até porque no trabalho, na Polícia Federal, certa vez eu indiquei um delegado lá com uma função de chefia, que eu chefiava uma parte importante da polícia, e um outro delegado veio falar comigo, deu um jeito de puxar o assunto, e o senhor sabe que ele é gay? Eu falei, olha, eu não sei, não me interessa, eu estou interessado no trabalho que ele vai fazer aqui dentro. Mas o sujeito veio tentar macular o outro e depois parece que ele era gay mesmo, mas isso nunca interferiu no trabalho dele. Então eu gosto muito de lembrar uma frase que atribui ao Clodovil. O Clodovil disse certa vez que opção sexual e religião é como roupa íntima. É para você usar, não é para esfregar na cara de ninguém. Entendeu? Então eu concordo com isso. Eu sou contra. Se o povo de Niterói me colocar na prefeitura, eu vou me posicionar, eu não fico em cima do muro, eu sou contra isso, eu vou fazer de tudo para impedir a colocação dessa ideologia de gênero no currículo, e se ela for colocada ainda nesse mandato, eu vou fazer de tudo para retirar, porque realmente eu acho isso um absurdo, eu acho que isso cabe à família, isso é o problema da família e de cada um. Bom,
Nós estamos encerrando essa entrevista contigo, Rael, e você vai continuar conosco aqui no segundo bloco. Nós vamos partir para uma discussão política que eu acho que é importante, o momento que nós vivemos, de um Brasil na página policial, que isso é muito complicado, e você que é oriundo lá da Polícia Federal, e sabe como ninguém que a situação hoje é complicadíssima. E está aí, muito obrigado pela sua participação, e leva um abraço da nossa equipe, toda a nossa equipe, né, do Sua Cidade e Seus Valores, e que você, o que eu desejo a todos, que tenha sucesso, tá legal, amigo? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e eu vou continuar aqui com vocês. Tá legal. Bom, terminamos aí a entrevista com